então, podemos generalizar o problema das tangentes, ou seja, o de encontrar o valor da inclinação ou do coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva, correspondendo ao gráfico de uma função, num ponto dado. Então, assim, considere uma função y igual a f de x e um ponto pertencente ao gráfico dessa função. Digamos, x igual a x0 e a sua imagem, a ordenada do ponto, dado por f de x0. O nosso problema é o de encontrar o valor da inclinação da reta tangente à curva, correspondendo ao gráfico de f, no ponto de coordenadas x0 e f de x0. Então, o que fazemos? Inicialmente, tomamos um ponto auxiliar, dado pela abscissa x0 com o acréscimo h, ou seja, x0 mais h, e a imagem, ou seja, a ordenada desse ponto, dado por f de x0 mais h. E o que fazemos inicialmente é encontrar a taxa de variação associada a esses dois pontos, o que significa, em outras palavras, o valor da inclinação da reta secante à curva correspondendo a esses dois pontos. Taxa de variação é essa, dada por ΔY sobre ΔX igual a f de x0 mais h menos f de x0 sobre a variação de x, x0 mais h, menos x0. Simplificando, temos f de x0 mais h menos f de x0, tudo sobre h. E repetindo, este resultado representa o valor da inclinação da reta secante ao gráfico dessa função, passando exatamente pelos pontos das coordenadas indicadas. Para utilizar esse resultado e transformá-lo na inclinação da reta tangente à curva, no ponto x0 e f de x0, o que fazemos é trazer o ponto auxiliar em direção ao ponto fixado de coordenadas x0 e f de x0. O que numericamente, o que significa fazer o h tender a zero, o que equivale a fazer o limite dessa taxa de variação com o acréscimo h tendendo a zero. A este resultado, nós denominamos como sendo f' de x0, ou a derivada da função f no ponto x0, que geometricamente nós interpretamos como sendo o valor da inclinação da reta tangente à curva no ponto x0. A taxa de variação, em geral, vai depender de x0 e de h. Quando fazemos h tender a zero, esse resultado, ou seja, a derivada da função no ponto x0, vai depender basicamente do valor de x0. É uma expressão em função de x0. Agora, desassocie essa fórmula da sua motivação geométrica e troque o símbolo x0 pela variável x. Assim, teremos limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, corresponde ao que havíamos calculado anteriormente, a derivada de f de x no ponto x0, como sendo, neste momento, a derivada da função f simplesmente para qualquer x, ou seja, é dado por f' de x. Se a expressão anterior dependia basicamente de x0, esta nova expressão, em vez de x0 usando a variável x, vai ser uma expressão que depende basicamente de x. Ora, uma expressão que depende basicamente de x vai ser relacionada a uma função. Então, o que esta expressão corresponde nada mais é do que uma nova função dada que foi determinada a partir da função f. Ou seja, este processo de cálculo transformou uma função f numa função f' de x. E a esta função f' de x damos o nome de derivada de f de x. Vamos exemplificar o cálculo de determinação das derivadas para algumas funções. Comecemos pela função dada por f de x igual a x²
mais 3x. Dada f de x, o que queremos fazer é encontrar a sua derivada f' de x. Pela definição que foi dada, nós temos que f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Bem, sabendo que f de x é dado pela expressão x ao quadrado mais 3x, então a expressão f de x mais h corresponde a x mais h ao quadrado mais 3 vezes x mais h, que por sua vez representa x ao quadrado mais 2 vezes xh mais h ao quadrado mais 3x mais 3h. Isso significa dizer que a diferença f de x mais h menos f de x será igual a x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 3x mais 3h menos x ao quadrado menos 3x. Então, cancelando os termos x ao quadrado e 3x, temos que essa diferença se resume a 2xh mais h ao quadrado mais 3h. Então, voltando na nossa definição de derivada, nós temos que f' de x é dado como sendo o limite de 2xh mais h ao quadrado mais 3h, tudo sobre h, com h tendendo a zero. Simplificando essa fração, então nós temos que é dado como sendo o limite de 2x mais h mais 3 com h tendendo a zero. E o resultado da expressão 2x mais h mais 3 com h tendendo a zero é simplesmente 2x mais 3. Então, o que nós encontramos é que, dada uma função cuja expressão é x ao quadrado mais 3x, isso significa dizer que a derivada relacionada a esta função, ou seja, f' de x, corresponde à expressão dada por 2x mais 3. Em mais um exemplo, considere a função dada por g de x igual a 1 sobre x. Então, queremos encontrar com isso a função derivada correspondente, ou seja, g' de x. G' de x será dada por qual expressão? E, mais uma vez, analisando a definição, temos g' de x como sendo o limite de g de x mais h menos g de x, tudo sobre h, com h tendendo a zero. Sabendo que g de x é igual a 1 sobre x, então isso significa dizer que g de x mais h é dado por 1 sobre x mais h. E assim, a diferença g de x mais h menos g de x é dado pela diferença entre as frações 1 sobre x mais h menos 1 sobre x, que por sua vez é igual ao denominador comum dado pelo produto x mais h vezes x, e o numerador fica x menos x mais h, que é igual a menos h dividido por x mais h vezes x. Então, voltando à nossa derivada, temos g' de x igual ao limite de menos h sobre x mais h vezes x, tudo isso sobre h, com h tendendo a zero. Então, a esse resultado, podemos dizer que corresponde ao limite de menos 1 sobre x mais h vezes x, com h tendendo a zero. Ora, o resultado dessa fração com h tendendo a zero é simplesmente dado por menos 1 sobre x vezes x, ou simplesmente menos 1 sobre x ao quadrado. Então, assim temos
Sendo g de x a função dada por 1 sobre x, isso significa dizer que a sua derivada correspondente g' de x é dada por menos 1 sobre x ao quadrado.